Hoje eu tô com uma preguiça. Quem nunca, né? E a preguiça ela é um fenômeno mal compreendido. Ela não é simplesmente uma falta de energia ou de vontade, mas ela é um estado mental que reflete uma resistência interna às tarefas que a gente considera desagradáveis ou difíceis. E muitas vezes essa preguiça ela é confundida com cansaço ou com falta de motivação. E a preguiça é um pouco mais do que isso. Ela é uma inclinação persistente para a gente evitar ali aquele esforço, mesmo quando a gente sabe que aquela tarefa ela é necessária ou ela traz algum benefício para a gente, um benefício a longo prazo. E nesse episódio eu vou explorar como vencer a preguiça com 4 técnicas simples que eu vou trazer para o seu dia a dia. O meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina, do foco, da motivação, e eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. E se você for novo por aqui, já deixa o seu like e não deixa de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. E se você preferir, também pode seguir a gente aí pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E a preguiça, na visão da neurociência e da psicologia moderna, né? Ela é vista como uma batalha entre diferentes sistemas do nosso cérebro. O córtex pré-frontal, né, que é responsável pelo planejamento, pela execução das tarefas, muitas vezes ele entra ali em conflito com o sistema límbico, que é um sistema mais emocional, e ele busca ali recompensas imediatas, ele busca que você esteja sempre querendo prazer ali. E a preguiça ela surge quando o sistema límbico domina, levando ali a procrastinação e ao adiamento das tarefas que são importantes. Já se você tiver um olhar da psicologia, a preguiça ela é frequentemente associada a uma falta de propósito, uma falta de significado daquela tarefa em questão. Quando a gente não vê um valor intrínseco naquela atividade, é mais fácil para nossa mente criar ali justificativas, que muitas vezes são racionais, para adiar aquela tarefa ou até mesmo para evitar ela completamente. E além disso, a autoimagem também desempenha um papel, vamos dizer assim, um papel importante para que a gente procrastine. Pessoas que se veem assim como preguiçosas, elas tendem a reforçar esse comportamento da preguiça, criando ali um vício, né? Por exemplo, imagina que você tem uma tarefa importante do trabalho, como preparar uma apresentação que você vai fazer para a reunião com a sua equipe. Enquanto você está ali sentado na sua mesa, pensando, o seu córtex pré-frontal, ele sabe a importância dessa apresentação, ele planeja, ele sabe como ela vai ser feita, ele tenta ali assumir o controle dessa situação. Mas o seu sistema límbico, por outro lado, ele está focado em buscar alguma gratificação imediata, ele está focado em diminuir o seu gasto energético e ele começa a se manifestar. E ele sente ali a vontade de entrar nas redes sociais ou assistir um vídeo curto ali no YouTube. Esses vídeos curtos hoje são uma desgraça, né? Essas são atividades que trazem ali um prazer instantâneo e que evitam o desconforto de iniciar uma tarefa que você entende que é complexa. E ao mesmo tempo, psicologicamente, você não consegue enxergar um propósito mais claro para essa atividade. Para você, essa apresentação é só mais uma obrigação de trabalho e não tem um valor ali para essa atividade ou uma conexão pessoal que você tenha com ela. Essa falta de significado, ela torna cada vez mais difícil você encontrar uma razão para fazer e você vai criando ali desculpas para adiar essa tarefa. Esses fatores combinados, eles fazem com que você continue a adiar, empurrar com a barriga, mesmo sabendo que o prazo está se aproximando, que isso vai gerar um estresse, uma pressão no futuro. Então, a diferença entre a preguiça e a procrastinação é essa. Poxa, Bruno, mas o exemplo que você deu parece procrastinação, né? Realmente, é muito difícil a gente separar esses dois conceitos. Eles são muito parecidos e, frequentemente, a gente acaba misturando ou eles se confundem, né? A preguiça, ela é uma tendência a evitar o esforço e buscar o conforto imediato. Uma resistência interna que se manifesta mesmo quando a gente sabe que uma tarefa precisa ser realizada. E ela está mais associada a uma falta de vontade geral. Já a procrastinação é um comportamento, vamos dizer assim, mais específico, mais ativo, e o ato de adiar uma tarefa que a gente sabe que é importante, substituindo muitas vezes por uma atividade menos relevante,
mas que da mesma maneira oferece ali uma gratificação imediata. Repararam? A diferença ela é muito sutil e, inclusive, não tem problema se você não souber distinguir. As ações que a gente vai trazer aqui, que eu vou trazer nesse episódio, elas servem tanto para vencer a preguiça quanto a procrastinação. Preguiça não é falta de vergonha na cara. Esse é um ponto muito importante, galera. Cuidado quando você estiver pensando, poxa, eu sou preguiçoso. Primeiro que você já está se rotulando, eu sou. Ser não adianta, né? Você pode estar com preguiça, pode estar procrastinando, mas você não é nada disso. Muitas vezes a gente é visto como um fraco porque a gente não consegue manter a nossa disciplina ou não tem vergonha na cara. Isso não tem nada a ver. Essa visão é muito comum e é mais comum até do que você pensa e ela é totalmente errada porque ela está relacionada a processos mentais e emocionais que são muito complexos e que vão muito além da simples falta de motivação, né? Por exemplo, uma pessoa pode se sentir preguiçosa ao evitar uma tarefa que ela considera entediante ou difícil, mas não porque ela tem falta de vergonha na cara, mas porque o cérebro dela está reagindo de uma forma natural, né, como a gente falou aqui, a um cenário que ele considera que é um gasto de energia desnecessário. Essa reação ela pode ser ainda maior por fatores externos, como o estresse, a ansiedade, onde o nosso cérebro ele tem ainda menos capacidade de lutar contra essa tendência e de evitar as tarefas, né? Os impactos na nossa vida, pensando aí a longo prazo, podem ser enormes e significativos de várias formas. Vamos trazer aqui alguns exemplos. Ele pode impactar a nossa autodisciplina, afetar a nossa produtividade, gerar sentimentos que a gente entende que são sentimentos de culpa, de frustração, e aí, obviamente, num nível mais profundo, ele pode impedir o seu crescimento pessoal, para que você, na sua empresa, não seja percebido, porque você está ali como low profile, né, na sua zona de conforto, sem desenvolver novas habilidades. E, óbvio, mas por que então a gente aceita a preguiça, mesmo sabendo de tudo isso? Não é uma coisa tão simples, né? A gente aceita a preguiça, mesmo estando ciente dos seus impactos negativos. Isso é quase como um paradoxo, porque o nosso cérebro ele está programado, sim, para evitar a dor e buscar o prazer imediato, mesmo sabendo que essa procrastinação ela vai trazer consequências negativas e que você está evitando ali o desconforto agora, mas que muitas vezes esse desconforto vai acontecer no futuro. E é exatamente quando a nossa emoção sobrepõe a razão que isso acontece. Além disso, a gente sabe que a preguiça ela é reforçada por comportamentos, né, que são aprendidos como padrões de pensamentos negativos, como crenças limitantes de que a gente não é capaz de realizar uma atividade ou de que aquela atividade é excessivamente difícil. E olha como essa mentalidade fixa ela pode ajudar a reforçar um comportamento de procrastinação, um comportamento de preguiça. E para ajudar a fixar esses conceitos, eu vou trazer aqui mais uma vez uma história, né? Eu gosto de trazer esse storytelling que ele ajuda a gente a fixar. E essa é a história do Ricardo. Ele é um jovem profissional com grandes sonhos, mas ele também tem uma grande dificuldade, né? Como muitos de nós, né? A preguiça, a procrastinação. Desde os tempos da escola, o Ricardo ele sempre deixava tudo para a última hora. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso, né? Ele passava ali madrugadas virando, estudando, lendo, fazendo os trabalhos que ele tinha deixado ali para a última hora, deixando para a última semana. E esse hábito, que é prejudicial, ele acabou seguindo ali a vida dele, a vida adulta, e ele começou a ter consequências mais sérias, inclusive no trabalho, na vida pessoal. Um dia ele acordou com uma lista ali interminável de tarefas que ele precisava concluir, e entre elas tinha um relatório do trabalho que o chefe dele tinha falado, olha, esse relatório ele é fundamental, ele é determinante para a sua promoção. Mas ao invés de começar a fazer o relatório imediatamente, o que ele fez? Sentou no sofá, começou a navegar nas redes sociais, cada minuto que passava ele sentia ali crescendo aquele desconforto, aquela vozinha na mente dele falando, olha, você devia estar trabalhando, isso daqui é importante. Mas mesmo assim, ele continuava a rolar ali o feed, buscando distração uma atrás da outra, né? E esse comportamento, obviamente, ele não era novo para o Ricardo. Ele se lembrava de como, em momentos críticos da sua vida, da sua infância, ele tinha adiado ali decisões importantes, simplesmente esperando que a motivação surgisse ali do nada, né? Mas ela nunca aparecia, como a gente sabe que acontece, né? E ao invés disso, a procrastinação e a preguiça faziam apenas trazer mais estresse, aquela sensação de aperto no peito, como se ele tivesse preso num ciclo sem fim, né? Uma tarde, ele já estava cansado de se sentir assim e ele decidiu que ele precisava mudar. Mas por onde que ele podia começar? Ele sentia que ele estava ali sobrecarregado com a quantidade de trabalho que ele tinha acumulado e aquela perspectiva de enfrentar todas essas atividades acabava paralisando ele ainda mais.
Foi então que ele começou a pensar sobre essa questão da diferença da preguiça e da procrastinação. E ele percebeu que a preguiça dele impedia de começar, mas era a procrastinação que mantinha ele preso em tarefas triviais, tarefas que mantinham ele culpado, mas que não tinha ali um valor intrínseco que fosse importante para ele, né? E fazia com que ele adiasse ainda mais. E essa percepção foi um ponto de inflexão, né? Um ponto de virada, onde ele começou a dividir as suas tarefas em atividades menores, a estabelecer algumas recompensas que ele podia dar para si mesmo. Ele começou a ver o progresso e a cada pequena vitória, como por exemplo concluir 30 minutos de estudo, ele fazia ali uma recompensa para ele, ou quando ele estava fazendo o relatório, dava aquela sensação de realização e aos poucos ele começou a transformar isso em hábitos que com o tempo se tornaram naturais para ele. E ele também aprendeu a identificar essas distrações que criavam ali no dia a dia dele e transformar o ambiente dele para que ele pudesse manter o foco. Ele deixou de esperar que aquela motivação chegasse do nada e ele passou a confiar na disciplina dele. E essas pequenas ações diárias aproximaram ele, obviamente, do seu objetivo. E aí, fazendo uma conexão com o Ricardo, isso não é muito diferente do que a gente vive, né? Quem nunca se pegou adiando uma tarefa importante porque queria sentir ali um prazer imediato, ou estava procrastinando, ou sentia aquela preguiça, né? E a jornada dele é um reflexo dessa luta que a gente passa dia a dia enfrentando os nossos conflitos psicológicos. E para te ajudar nesse caminho, eu vou deixar aqui 4 passos para você poder vencer a preguiça e procrastinação de uma vez por todas. E o primeiro deles é dividir ou quebrar suas tarefas em passos menores. Ao invés de encarar uma tarefa como um todo, divida ela em partes menores e mais gerenciáveis. Isso vai reduzir ali a sua sobrecarga mental e vai te tornar mais fácil realizar essas atividades. Por exemplo, o Ricardo ele decidiu dividir ali o estudo dele para certificação em sessões de 30 minutos. E ao invés de tentar estudar horas seguidas, ele foi fazendo ali a cada 30 minutos e cada vez que ele completava dava uma sensação de progresso que motivava ele e que fazia com que ele continuasse. Um outro passo é estabelecer recompensas para suas atividades. Associe uma recompensa agradável quando você estiver concluindo uma tarefa difícil. Isso vai ajudar a programar o seu cérebro para ele ver que o trabalho é algo que leva prazer e não é simplesmente um sofrimento. Então o Ricardo, nesse caso, ele se permitia assistir um programa favorito dele, um streaming ou um vídeo do YouTube, sempre que ele terminava ali aquele bloco de 30 minutos de estudo. E isso cria uma associação positiva com esse esforço. Um outro passo é criar um ambiente livre de distrações. Então, por exemplo, identifica e elimina, claro, o que tem de distrações ali no seu ambiente. Então, no caso, pode ser desligar o telefone, ficar longe da televisão, das redes sociais. Se você quer comer alguma coisa, evite comprar no supermercado o que vai te fazer engordar. No cenário do Ricardo, por exemplo, ele saía de casa e ele ia para uma biblioteca silenciosa, onde ali as distrações eram mínimas e ele conseguia manter o foco nas tarefas que ele tinha que fazer. E o último ponto é estabelecer rotinas e hábitos positivos, ou seja, construir rotinas diárias de forma que isso incorpore tarefas que são necessárias para o seu dia a dia de forma consciente. Com o tempo, essas tarefas vão acabar se tornando hábitos automáticos, reduzindo a sua resistência interna, né, aquela vontade de não fazer. Então, por exemplo, o Ricardo, todo dia de manhã, ele incluía 30 minutos de leitura e 20 minutos de exercício físico. E essas atividades, elas preparavam ali o cérebro dele para o foco, para a produtividade. Ou seja, concluindo aqui, a superação da preguiça e da procrastinação é uma jornada que a gente precisa vencer e não é uma tarefa fácil, mas ela é completamente possível. E se você utilizar as ferramentas certas e tiver o compromisso certo, por exemplo, essas 4 estratégias que eu trouxe aqui, você vai transformar a resistência em ação. E lembre-se, cada passo que você dá na direção certa, por menor que ele seja, é um avanço em direção à superação da preguiça. Basta você começar. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário, o seu review, compartilhe isso com pelo menos uma pessoa e a gente vai se ver semana que vem com um novo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.